As Bíblias em Êxodo, dando continuidade às exposições no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14, concluindo o capítulo de número 14, a exposição será do verso 21 até o verso de número 31. Êxodo 14, versos 21 a 31, assim nos diz a palavra do Senhor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, tomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra está aberta. Rogo a Ti, Senhor, neste momento, que sejas gracioso comigo e que o Senhor me use para o louvor da Tua glória neste momento, Pai. Que a Tua palavra será exposta. Dá-me graça para falar claramente a Tua palavra, a fim de que aqueles que aqui estão possam entender as Tuas verdades, possam aprender mais sobre o que a Tua palavra tem a nos ensinar. Que todos estejam com os ouvidos atentos, abertos. Dá-me vigor físico, mas peço a Ti, ó Deus, sobretudo vigor espiritual, para proclamar, ó Deus, a Tua verdade. E é o que Te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós chegamos, irmãos, à passagem na Escritura que é muito conhecida por muitos. E, de fato, ela é conhecida por crentes e descrentes. Ateus, agnósticos ou crentes fervorosos de boas igrejas ou mais igrejas, o que nós encontramos aqui é relatado e realmente retratado em vários lugares. É retratado em livros, é retratado e dramatizado em teatros, é dramatizado e apresentado em filmes, em novelas da Record e outras coisas mais, onde as pessoas procuram, de algum modo, fazer com que este evento seja conhecido. Alguns procuram apresentar este evento sendo cantado, e há muitas músicas por aí, há algumas boas, outras bem ruins, tentando apresentar o que fora esse grande evento da abertura do Mar Vermelho, em que o povo do Senhor passou. Este evento também, ele, por mais que seja objeto de fé, de crença de muitos, por mais que este evento, por parte de muitos, seja um evento que é um objeto de louvor e de manifestações outras de apresentação dele através de ficções e tudo mais, é por muitos, na realidade, tratado como um evento que não deve ser considerado como digno de confiança. Porque alguns não acreditarão de forma nenhuma que algo desta natureza aconteceu.
e vão ter isso como algum fenômeno natural que aconteceu, ou como algo que é apenas uma ficção, de alguém que quer apresentar uma história que nunca, na realidade, aconteceu. Mas nós, irmãos, como crentes, que sabemos que a palavra de Deus foi escrita pelo Deus verdadeiro, o Senhor Deus que não pode mentir, estamos plenamente persuadidos de que isso de fato aconteceu exatamente como está descrito no texto que nós acabamos de ler. Quando nós olhamos para este evento, irmãos, nós nos deparamos com a realidade gloriosa da manifestação de Deus e como temos visto desde as pregações primeiras no livro de Êxodo, é a manifestação da glória de Deus na destruição dos seus inimigos e a manifestação da glória de Deus na salvação daqueles que são o seu povo, na salvação dos eleitos. E para isto, nós vemos que o Senhor, no momento que Ele revela a sua graça salvadora, é o momento também, aqui em Êxodo, que Ele manifesta o seu juízo e a sua santa ira contra aqueles que são inimigos do seu povo e, consequentemente, também inimigos do próprio Deus. Nós vimos como, na semana passada, a Escritura nos mostrou o Senhor orientando e falando acerca daquilo que deveria acontecer, acerca daquilo que Moisés haveria de fazer. E que o povo haveria de experimentar salvação, o povo haveria de encontrar libertação. O Senhor salvaria o seu povo, enquanto o coração de Faraó e os seus servos estariam sendo endurecidos, os egípcios perseguiriam eles não precisariam temer, porque o Senhor haveria de estar junto a eles, o próprio anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, o Cristo pré-encarnado, seria aquele que estaria então guardando-os, estando entre eles e o exército dos egípcios. Entre eles, o acampamento deles e o acampamento dos egípcios, sendo escuridade para os egípcios e sendo claridade, luz para o seu próprio povo. E vimos como o Senhor ali, Ele vai agir em favor do seu povo. Ele vai procurar preservar o seu povo. Ele vai guardar o seu povo. Ele é o Senhor da igreja. E vimos como, assim como o Senhor preservou e guardou o seu povo naquela ocasião, Cristo também, como rei da igreja e cabeça da igreja, é aquele que guarda o seu povo, lutando contra os seus, que também são os nossos inimigos. Aqui então nós encontraremos a ocasião em que o Senhor ele haverá de executar, de aplicar, de fazer exatamente aquilo que Ele havia dito que faria. E não foram poucas as vezes que o Senhor Deus alertou os homens sobre aquilo que Ele haveria de fazer. O versículo número 21 do capítulo 14 então nos diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Veja só que coisa extraordinária o Senhor, então, fez aqui neste momento. O Senhor disse anteriormente que haveria de fazer isso, e aqui está o Senhor declarando, ou melhor, aplicando de modo muito claro aquilo que Ele prometeu. Se você olhar, o versículo 16 nos diz lá, no capítulo 14, E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha então, o verso 21 nos diz, exatamente isso ele fez. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Nós encontramos aqui, irmãos, um servo de Deus, Moisés, mais uma vez, apresentando-se como um servo diligente e obediente ao seu Senhor. Porque Moisés, agora, depois de tanto tempo, ele vinha sendo, então, pelo próprio Deus, aperfeiçoado, purificado, preparado cada vez e continuamente para a obra para a qual ele fora chamado para fazer. E aqui ele revela a sua fé nas palavras do seu Deus e obedece. Ele confia. O Senhor Deus diz o que haveria de acontecer.
Ele pega então e confia nas palavras e no poder do seu Deus. E como alguém que tem uma fé verdadeira, ele então obedece ao seu Senhor, estendendo a mão sobre o mar vermelho com o seu cajado. Como nós sabemos, irmãos, e já falamos em tantas outras ocasiões aqui, a fé, ela tem como fruto a obediência. A obediência às ordens de Deus é uma manifestação de um coração que verdadeiramente crê em Deus e crê nas suas palavras. Moisés está, então, revelando que este homem aqui, um homem de fé, e um homem que procura obedecer ao seu Deus em tudo aquilo que ele ordena, ainda que aquilo que esteja diante dos seus olhos seja algo aparentemente impossível, algo aparentemente improvável. E nós sabemos, irmãos, que de fato, fazer o que Moisés vai fazer era algo que, se dependesse da força do próprio braço de Moisés, nunca, jamais haveria de acontecer. Nós sabemos e veremos que se deu por força de Deus. Foi o poder de Deus usando um servo fraco como instrumento para a libertação do seu próprio povo. E como temos dito, não é? Sempre olhamos para o ato da redenção em Êxodo como uma representação do ato grandioso de redenção de Deus por meio de Cristo ao seu povo. E nós olhamos para isto e podemos entender, irmãos, como uma aplicação para nós. E, sobretudo, e primeiramente, para aqueles que são ministros do Evangelho, ou todos nós que testemunhamos do Evangelho. O Senhor nos chama a isto, o Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor nos dá a sua promessa, o Senhor fala que através da sua pregação, da pregação do Evangelho de Cristo, é que os homens haverão de encontrar salvação, e nós somos aqueles que devem olhar para essa realidade como posta na Escritura e devemos crer. Porque parece que, por vezes, nós não cremos que o Senhor Deus, por meio da sua palavra, Ele pode e tem salvado homens. E muitas vezes nós não cremos nisto, e isso fica evidente na nossa falta de obediência em proclamar, em testemunhar este Evangelho. A nossa incredulidade no poder de Deus para salvar os homens faz com que nossos lábios fiquem cerrados, fechados, e não proclamamos este Evangelho, que é o meio através do qual os homens podem encontrar libertação e salvação. Nós olhamos para aquilo que está dentro de nós, um homem mau, perverso, e parece para nós uma salvação improvável, um ato improvável, um obstáculo completamente impossível de ser vencido. Mas a realidade, irmãos, é que nós, que somos chamados por Deus, devemos olhar para o Senhor com confiança, crer nas suas palavras e, como servos obedientes de Deus, agir como instrumento de Deus, como fora Moisés, para a redenção daqueles que são os eleitos de Deus. Há muitos que revelam a sua falta de crença no poder de Deus para a salvação, quando tentam, de todas as formas, fazer isso pela força do seu próprio braço. Quando rejeitam, então, o meio ordenado pelo Senhor. Mas, irmãos, quanto a nós, isso não pode ser algo que nós devemos crer e não devemos agir deste modo. Nós devemos acreditar nas promessas de Deus para a salvação e, como instrumentos dele, agir. Como pessoas que estão plenamente conscientes de que não é algo que depende da força do nosso próprio braço, de que não é algo que depende da nossa habilidade, da nossa capacidade, mas algo que depende única e exclusivamente do poder de Deus. É Ele quem de fato pode salvar os homens. Cabe a nós agir, falando e proclamando então esta verdade. Moisés, ele vai ali, escuta as promessas do Senhor, escuta a ordem de Deus, obedece e faz aquilo que ele não era capaz de fazer se não fosse o próprio Deus agindo por intermédio dele. Ele vai então ali obedecer ao Senhor, e o que é que ele faz? O texto nos diz, ele vai estender a sua mão sobre o mar. E o texto nos diz, veja só, para deixar muito claro, e o Senhor, não Moisés, e o Senhor fez o quê? Por um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Aqui, Moisés ele começa a ser colocado e apresentado apenas como aquele simples instrumento. Mas o ponto principal e o personagem principal aqui é o próprio Senhor Deus Yahvé.
O nome aí está em caixa alta, é Javé. É Yahvé, é o Senhor Deus pactual, o Senhor Deus soberano, o Deus glorioso, que se mostra aqui, não somente como Deus amoroso, como Deus misericordioso, salvando o seu povo, mas se revela aqui também como um Deus todo-poderoso, como um Deus soberano, sobre absolutamente tudo. Ele se revelou para nós como Deus soberano, endurecendo o coração de Faraó e dos egípcios. Ele se revela como o Senhor Deus soberano sobre toda a sua criação. Ele é aquele que vai fazer então com que o vento o obedeça. Ele é aquele que vai fazer com que o mar o obedeça. Ele revela então que ele não somente é o Criador, ele não somente é o preservador, mas ele é aquele que faz exatamente aquilo que ele quer e quando ele fala, toda a sua criação o obedece. Não somente Moisés, mas o vento e o mar. Isso mostra então e evidencia para nós, como deveria evidenciar para os egípcios naquela ocasião, a glória do poder de Deus sobre todo aquilo que há no mundo, que vai ser usado por ele aqui como instrumento nas suas mãos para a destruição dos egípcios, para a destruição dos seus inimigos. O mar e o vento, e o mar sobretudo, será como que o exército de Deus usado por ele para vencer aqueles que se levantaram contra ele. Veja o que o Senhor tem em suas mãos para então derrotar aqueles que são os seus inimigos. E como nós vimos e temos falado aqui repetidamente, o mesmo ato, o mesmo lugar será um lugar de libertação para o povo e um lugar de juízo sobre os ímpios. Ao momento que o Senhor abre o mar, é o lugar onde o povo do Senhor haverá de passar e é o lugar onde as águas haverão de engolir aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, apesar de todas as advertências do próprio Senhor. O Senhor, através desse vento oriental, fez com que o mar saísse, se tornou em terra seca, literalmente, terra seca, e as águas foram divididas. E o que acontece? Exatamente o que o Senhor disse que aconteceria. Olha o verso 16 comigo de novo. Diz assim: E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Para quê? Para que os filhos de Israel passem por meio do mar a seco. Então diz o verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Perceba então. Os filhos de Israel aqui, então, a nação, né, o povo do Senhor, agora eles vão entrar por meio daquele mar enorme. Mas eles vão passar por meio do mar em seco, que coisa impressionante isso. Seco como o deserto, como diz uma outra porção da Escritura. E as águas ficaram como que um muro imenso de um lado, um muro imenso do outro lado, e eles estavam aqui, no meio dessas grandes muralhas de águas que o Senhor Deus ergueu ao lado deles. Que manifestação, então, impressionante do poder e da glória do próprio Senhor em favor do seu povo. Mas aqui, irmãos, semelhantemente, nós podemos perceber que o povo do Senhor entrou. Que povo é este? Israel. Aqueles que murmuraram, aqueles que reclamaram, aqueles que pecaram contra o seu Deus, ali junto ao Mar Vermelho. Como nós vimos na leitura da Escritura. Como nós podemos já olhar noutra ocasião aqui, que isso realmente aconteceu quando nós fizemos na leitura da revelação da vontade do Senhor, no Salmo de número 6, do verso 6 ao verso 12. A ocasião em que eles vão reclamar junto ao Mar Vermelho, eles murmuram, eles cometem iniquidade, mas aqui nós encontramos o povo de Deus, ou parte do povo de Deus, ali revelando uma fé sincera e uma confiança no Senhor. Eles confiam em Deus quando eles entram por entre aquelas paredes de águas. Eles depositam fé no Senhor Deus que abre o mar. E quem nos diz isto, irmãos? A própria palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a Escritura, em Hebreus, capítulo de número 11, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Hebreus,
capítulo de número 11. A partir do verso 29, ou melhor, apenas o verso 29 de Hebreus capítulo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Foi o quê, irmão? Foi pelo quê? Pela fé. Pela fé que eles fizeram o quê? Que eles atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Eles também, irmãos, confiaram nas promessas de Deus. Eles confiaram na palavra do seu Senhor. Eles confiaram no poder do seu Deus e seguiram em frente. Ainda que aquilo que estivesse diante dos olhos deles fosse algo improvável. O Senhor disse, marchem. Eles marcharam. O Senhor abriu o mar e eles entraram. Isto é um ato, irmãos, claro, de que esse povo realmente atentou para as palavras do seu Deus, apesar das circunstâncias improváveis diante dos seus olhos. E o Senhor fez aquilo exatamente o que ele disse. Isso nos mostra que o nosso Deus é um Deus que é realmente verdadeiro, não é? É um Deus que promete aquilo que promete e realmente cumpre. Como a palavra do nosso Senhor nos diz em Tito, o nosso Deus ele pode fazer muitas coisas, mas há uma coisa que o nosso Deus não pode fazer, e o que é? O nosso Deus não pode mentir. Por que razão? Porque ele é verdadeiro. O Senhor prometeu que haveria de salvar o seu povo e que eles haveriam de passar pelo meio do mar a seco, e exatamente isto aconteceu. Este é o Deus em que nós servimos, irmãos. O Deus que, de forma alguma, não nos dá uma razão sequer, como falei tantas vezes, para desconfiarmos da sua palavra, para desconfiarmos das suas promessas, para desconfiarmos do seu poder libertador em favor do seu povo. Mas, diferentemente do povo de Israel, muitas vezes, como é que nós agimos? Nós agimos com incredulidade. Nós agimos com falta de confiança em Deus. Quantos de vocês teriam coragem de entrar por entre aquelas paredes no meio do mar vermelho? Quantos de nós teriam coragem de encarar algo daquela natureza? E veja, irmãos, nós sabemos, era um povo com a fé muito fraca. Era um povo vacilante. Era um povo que não tinha uma fé grande, forte, não. Era um povo que poderia clamar como aquele homem lá em Marcos. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, dá-nos mais fé. Mas ainda assim, em meio à sua fé fraca, eles ainda assim depositaram essa fé naquele que deve ser o objeto da nossa fé. Porque veja, irmãos, o que é importante, sobretudo nesse contexto, não é o tamanho da nossa fé, não é se ela é imensa ou se ela é pequena, mas o que importa é em quem nós depositamos a nossa fé. O importante em tudo isso é aquele que é o objeto de toda a nossa confiança. E é isso que envolve a nossa realidade, irmãos. Isso desde quando nós fomos resgatados da condenação. O Senhor apresentou para eles um meio para a salvação. É passando por aqui. Passem por entre o mar. Sejam salvos. Do mesmo modo que Ele nos apresenta um meio e escape para a salvação hoje, para os homens perdidos. Qual é o meio, então, para a salvação? O Senhor Deus continua apresentando aos homens Cristo como o único meio para a salvação de todos os homens perdidos neste mundo. Mas então, o que é que o Senhor requer daqueles que são chamados para a salvação? O Senhor requer fé. Que depositem fé, que olhem para Ele crendo que Ele é um Salvador, que tem todo o poder para salvá-los dos seus pecados. Mas qual tem que ser o tamanho desta fé? Quão profunda, quão alta, quão imensa ela tem de ser? Não podemos determinar. Mas o ponto é se a fé é depositada em Deus. E sendo depositada nele, então o homem poderá encontrar nele verdadeira salvação. Mas veja, irmãos, nós somos aqueles que são chamados por Deus a vivermos pela fé. Nós não somos salvos apenas pela fé. Nós somos salvos pela fé e somos chamados a viver pela fé, continuamente, no Deus que deve ser para nós todo e absolutamente digno de confiança. E todos nós podemos confiar nele. Não importa qual seja o grau da sua fé, mas que você olhe para Deus, tenha os seus olhos fitos no Senhor
e então você estará seguro. O seu coração será completo, será absolutamente tomado de plena e absoluta confiança naquele para quem nós devemos olhar nestes momentos que são aparentemente difíceis na nossa vida, mas temos um Senhor Deus que é aquele em que nós podemos confiar inabalavelmente. Ele é o nosso Senhor e podemos então nos voltar para Ele, como esse povo de Deus no passado fez naqueles dias em que viviam. Eles passam pelo mar. Eles sabem que Deus haverá de salvá-los. E que coisa impressionante o que acontece ali. Muitos vão olhar para este evento e vão achar isso um absurdo. Mas pela fé, nós não somente cremos que Deus fez o universo, como diz o apóstolo em Hebreus, mas podemos pela fé crer que Ele fez com que o mar se abrisse no meio e o povo do Senhor passasse. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos hoje. Ele não muda. É o Deus que continua agindo em favor do seu povo continuamente. Mas esse povo de Israel, então, foi o que passou. Então eles começaram a entrar no mar. E veja, não pensem que isso se deu de modo muito rápido, não, viu, irmãos? Provavelmente isso começou à noite. Isso passou a noite inteira. Essa história toda que a gente está narrando aqui, do povo dentro do mar, o povo caminhando, os egípcios entrando, e então veremos que, ao amanhecer, provavelmente, eles puderam contemplar os seus inimigos destruídos. Mas depois de toda uma noite ali, caminhando e passando e confiando naquele que é o seu Senhor. Mas veja, enquanto o povo passa com os pés secos por entre o mar, o texto nos diz o que acontece no versículo 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Então não somente o povo do Senhor entrou, como mencionei anteriormente, os egípcios também entraram e cegamente. Eles não conseguiam discernir que aquilo que estava acontecendo inicialmente aqui era um grande evento do próprio Senhor. Mas eles haverão de contemplar esta realidade. Os egípcios, eles entram, passam a perseguir o povo, vai atrás deles com seus cavalos, carros de Faraó, seus cavalarianos, até o meio do mar. E então o texto nos diz, verso 24, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Eles entram, passam a perseguir, na expectativa de algum modo encontrar e conseguir fisgar o povo do Senhor que caminhava enquanto eles estavam nos seus carros, cavalos, cavalarianos, mas o Senhor, então, os visita naquele momento. O Senhor os visita naquela ocasião com terror. O Senhor os visita naquele momento e apresenta para eles algum tipo de assombro. O Senhor, Ele vai entrar entre eles naquele momento e vai passar a ferir estes homens, impedindo que eles consigam alcançar os seus próprios intentos. O texto nos diz que na vigília da manhã, o próprio Senhor, Deus, Ele na coluna de fogo e de nuvem, vimos anteriormente que o próprio anjo do Senhor estava na coluna de nuvem de fogo. E é ele, então, quem vai fazer o seguinte. Ele contempla o acampamento dos egípcios e alvorotou, causou uma grande confusão, uma grande bagunça no meio dos egípcios. E fez o quê? Fez com que as rodas dos carros deles ficassem emperradas, não pudessem andar. Fez-los andar com muita dificuldade. Perceberam, então? Tudo aquilo que nós temos, que nos traz grande pompa e poder, tudo aquilo que nós temos para poder alcançá-los, agora foi destruído. O Senhor causou algo impressionante, nós não sabemos com clareza se o Senhor mandou um vento
imenso para ferir e bagunçar, se o Senhor então fez com que tudo aquilo passasse a agir de um modo totalmente diferente, de modo que as rodas quebrassem, os carros emperrassem, e eles passaram a perceber que algo extraordinário, não natural, estava alcançando eles naquele momento. E o que isso provocou neles? Isso de fato provocou terror. Isso de fato provocou medo. Eles ficaram assombrados com o que aconteceu, a ponto de clamarem e cumprirem exatamente aquilo que Deus havia dito que eles haveriam de dizer e contemplar naquele momento. O texto diz assim: então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. Por que razão? Porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nós vimos, irmãos, anteriormente, a palavra do Senhor nos dizendo que o Senhor seria glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Não é isso? O texto nos diz assim, lá em capítulo 14, verso 4, diz assim: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E então vem a sentença: e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Agora, verso 17 diz: eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. O que é que eles fazem aqui agora, irmãos? Eles reconhecem e sabem quem é o Senhor. Eles contemplam o poder de Deus. Eles contemplam o ato do Senhor se voltando contra eles, destruindo ali os seus carros, emperrando as suas rodas. E eles agora entendem que quando eles se voltam contra Israel, eles devem então fugir. Mas não porque Israel é amedrontador, mas porque eles sabem que ali com eles estava o Senhor, que peleja pelo seu povo contra os egípcios. E não foi isso que Moisés disse no verso 14 do capítulo 14? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor fez isso. Eles contemplaram o Senhor pelejando por Israel. E eles ficaram então grandemente amedrontados e desejaram agora fugir do ato de Deus que estava se levantando, o ato de fúria de Deus e do juízo sobre os seus inimigos. Que coisa, irmãos, impressionante. Nós falamos, irmãos, que é o nosso Senhor Deus que faz conhecida a sua glória, o seu nome, a sua pessoa na destruição dos seus inimigos. E aqui ele fez isso, e nós sabemos, irmãos, que do mesmo modo isso de fato acontece e acontecerá de modo muito claro naquele dia em que o Senhor Deus se manifestar com toda a sua glória contra aqueles que são inimigos do Senhor. O que haverá de acontecer naquele momento? Nós sabemos que, semelhantemente a estes homens que desejaram fugir, mas não conseguirão fugir, o Senhor, quando se manifestar em toda a sua glória, os homens não somente contemplarão a realidade da sua gloriosa justiça e saberão que é o Senhor, mas eles também, semelhantemente, não terão como fugir. Porque quando o Senhor se manifestar com toda a sua glória para julgar os homens, não haverá mais escapatória para absolutamente ninguém. Veremos que isso aqui realmente acontecerá. Eles não conseguirão fugir. O Senhor, frequentemente e abundantemente, dando para esses homens ocasiões de arrependimento, mas eles não se arrependeram.
Frequentemente, o Senhor mostrando seus atos poderosos, agindo em amor pelo seu povo, ferindo-os com várias pragas, mas eles continuaram então se voltando contra o Senhor, sem se arrependerem dos seus pecados. E o Senhor começa a dar anúncios daquilo que ele realmente fará, e ninguém escapará. Você que está hoje aqui, você já ouviu isso certamente muitas outras vezes, mas precisa ouvir novamente. Você deve entender que o Senhor Deus, ele continuamente concede a você a graça de se arrepender dos seus pecados. O Senhor continuamente concede a você a graça de se voltar para Ele. Por meio da sua própria palavra, Ele anuncia para você o juízo que pode vir sobre ti se não se arrepender dos seus pecados e anuncia a graça da salvação por meio de Cristo. Mas você muitas vezes continua dando as costas e não dando ouvidos às palavras do Senhor. Saiba que haverá um momento em que a glória dele vai se manifestar em juízo e você não conseguirá escapar. Não haverá mais refúgio. Será o dia em que o Senhor se manifestará e não haverá misericórdia. O momento para correr para o Senhor é hoje. O momento para se refugiar em Deus é hoje, porque Ele é aquele que, como se levantou contra os inimigos de Deus, haverá de se levantar contra os inimigos dele e do seu povo. E Ele tem feito isto e o fará de modo mais pleno um grande dia. O Senhor é aquele que peleja pela sua igreja. O Senhor é aquele que defende o seu povo. O Senhor é aquele que, como um rei, não pode permitir que os inimigos de Deus continuem perseguindo o seu povo, ferindo o seu povo e saiam impunes. É Ele quem fará exatamente todas estas coisas. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é se levantar contra a igreja do Senhor. E é isso que os inimigos de Deus precisam saber. E se você não crê em Cristo, você é inimigo dele. E você será objeto de toda a sua fúria, caso você continue andando nos seus próprios caminhos. Eles reconhecem que é o Senhor Deus Yahvé que peleja pelos egípcios. E o Senhor então vai manifestar agora para eles a sua glória de um modo mais cabal, mais pleno, maior de fato. Quando o verso 26 nos diz: disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os seus cavalarianos e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. O Senhor cumpriu a sua palavra. A promessa clara de salvação e a promessa explícita de juízo sobre os seus inimigos perversos. O Senhor então havia dito para Moisés: estende a mão e abre o mar. E agora o Senhor diz: estende a mão e o mar haverá de se fechar. Agora então, o Senhor representa e manifesta a sua ira através do mar, agora voltando para o seu curso, caindo sobre os seus inimigos pela manhã, ali, na alvorada, no dia, quando os homens poderiam contemplar tudo aquilo e o seu povo também poderia contemplar aquilo que estava acontecendo naquele momento, do Senhor agindo. O povo do Senhor passou a pé enxuto sendo liberto. Mas o texto nos diz, resumindo tudo aqui no verso 30, ele diz: assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia
do mar. Que juízo terrível do Senhor. É impressionante, irmãos, porque este ato de Deus contra os seus inimigos, ele é apresentado na Escritura, em outras porções da palavra. E esse evento realmente marcou. Marcou não somente homens, fazendo com que eles ficassem com terror e medo, como nos ensina, por exemplo, a palavra do Senhor em Josué. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versos 9 e 10. Olha, o que este evento no passado vai ainda mais tarde causar temor no coração dos homens. Diz assim, Josué capítulo 2, versos 9 e 10. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Eles fazem referência ao grande evento de juízo de Deus sobre os seus inimigos, e isso causa neles também terror. Mas olha como isso também é louvado pelo povo de Deus, os israelitas. O salmo que nós cantaremos logo após a pregação aqui, Salmo 114, fala acerca dessa realidade. Olha o que diz o Salmo 114, verso de número 3, por exemplo. Salmo 114, verso de número 3. Fazendo referência ao Mar Vermelho, o salmista então nos dirá, o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Olha também o que diz o Salmo de número 106. Salmo que nós lemos aqui na revelação da vontade do Senhor. No versículo de número 9, particularmente, a palavra do Senhor diz, repreendeu o mar, e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Diz mais o verso 10, salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nem um deles escapou. Nenhum dos inimigos de Deus escapou naquela ocasião. Mais para frente agora, olha o que diz o Salmo de número 136. O Salmo 136, nos versículos 13 e 14, nos diz, aquele que separou em 2 partes o mar, porque a sua misericórdia dura para sempre, e por entre elas fez passar a Israel. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas o texto, irmãos, que nós também lemos no início do culto, na Santa Convocação, o Salmo de número 66, também faz referência a este grande evento, quando o salmista nos diz assim, a partir do verso 5º, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Apontando para esse grande evento glorioso do nosso Senhor, que era objeto de fé deles, terror para os ímpios, alegria indizível para os crentes em Deus. Porque era um ato, como disse o Salmo 136, da misericórdia de Deus pelo seu povo. Então note você, como o Senhor Deus, Ele é aquele que é terror e é glorificado na destruição dos seus inimigos, e Ele faz isto como um Deus que é justo, e na sua justiça retributiva, Ele dá a cada homem exatamente aquilo que ele merece. Como um Deus que é santo, Ele não pode não ser justo. Ele tem de necessariamente ser justo. E o que os homens plantaram, então haverão de colher. Destruíram e feriram e mataram primogênitos, seus primogênitos foram então mortos.
perseguiram a igreja do Senhor, ferindo a muitos. E foram também eles tratados com o justo juízo de Deus. Para nós, irmãos, muitas vezes isso é estranho e, de fato, é difícil nós conseguirmos adequar o nosso coração a essa realidade de que o Senhor, Ele pune, fere e mata muitos homens ali. Mas o Senhor não fez isso sem dar para eles ocasião de misericórdia. O Senhor revelou de várias formas, em vários momentos, atos de misericórdia e meio para a salvação para eles, mas eles rejeitaram a oferta de salvação. Como fazem os homens hoje. O Senhor frequentemente aponta os seus anúncios de destruição, mas ao mesmo tempo manifesta atos e ocasiões de arrependimento e misericórdia, mas os homens não fazem isto. E então você deve saber, o terror de Deus haverá de vir e repentinamente sobre os homens. Repentinamente sobre os homens. Este momento aqui é uma declaração daquilo que o Senhor realmente fará. E como nós vimos e sabemos e lemos, inclusive hoje, no capítulo 33, na primeira sessão da Confissão de Fé de Westminster, que trata do juízo final. A palavra do Senhor nos diz, Deus já determinou um dia que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram, pelo Pai, entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Perceba só. É isso que o texto está falando. É sobre isso que o texto, é para isso que o texto aponta. E esta é a realidade que a Escritura nos ensina. Creia você nisso ou não. Rejeite você essa realidade ou não. Abafe você na sua consciência a verdade de que Deus haverá de julgar os homens ou não. Independentemente de qualquer coisa, o Senhor fará isto. E você deve estar certo de que será muito mais terrível do que o Senhor destruir as rodas e os carros dos servos dele no Egito, e mais terrível do que a água descendo em toda a sua fúria sobre os seus inimigos. Será o dia em que o Senhor haverá de se manifestar como um juiz para julgar todos os homens e como um justo juiz. Nada você poderá dizer nesse dia para esconder a sua falta, o seu pecado, a sua iniquidade. Nada você terá para esconder de Deus. Não haverá nenhuma folha de figueira que possa esconder o seu pecado e a sua culpa no dia em que Deus se levantar para julgar os homens. Esses atos, então, de justiça de Deus eram para os ímpios justiça e juízo, mas ao mesmo tempo manifestação da grande misericórdia de Deus. De um Deus que é glorificado na destruição dos inimigos e um Deus que é glorificado na salvação do seu povo. Porque, como falamos, toda a glória de fato agora será dada a este Deus, que é o Salvador. Porque nada aqui foi feito por Israel, mas tudo, do início ao fim, fora feito pelo Senhor, que os libertou das mãos dos seus inimigos, dando a eles agora alegre e feliz salvação. Para que pudessem então agora, como uma nação liberta, viver para o seu Senhor, dando toda a glória a Ele. Como devemos, irmãos, dar abundante e frequentemente ao nosso Deus louvor e glória pelo que Ele fez. E a nossa resposta deve ser, de fato, uma resposta alegre, feliz e cheia de temor. Como será a reação deles diante do que o Senhor fez? Veja, irmãos, a manifestação de juízo de Deus, temporais neste mundo, e a sua manifestação gloriosa,
o pensar acerca disso, o refletir acerca dessa realidade do juízo, deve provocar em nós, hoje, em mim e em ti, um temor por Deus. Note o que acontece lá. O texto nos diz, ao final do texto do capítulo 14, diz assim, eles viram, os egípcios mortos na praia do mar. E então o verso 31 nos diz, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. Eles contemplaram então o juízo de Deus. Contemplaram este ato. E o que isto provocou neles? E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, como mencionei, é ato de justiça, é ato de misericórdia, é juízo, é salvação. Mas isso deve provocar uma resposta adequada do coração do homem diante disto. No coração deles, a resposta foi temor. Quando a gente fala sobre temor, o temor envolve certo medo. Mas temer a Deus é reverenciar o Senhor. Temer a Deus é honrar o Senhor. Eles temem a Deus. Há certo medo envolvido nisto, porque é o Senhor Deus que exerce juízo. Mas há reverência ao Senhor. Há no temor a Deus um temor verdadeiro, um temor adequado pelo Senhor. Há no homem, então, um sentimento de amor pelo que o Senhor ama, de ódio pelo que o Senhor odeia. É uma conformidade ao Senhor, quando nós, então, temos temor por Ele diante das manifestações de juízo e diante da nossa salvação. Aqueles que foram salvos por Deus temerão e confiarão no Senhor, como eles confiam em Deus aqui. Eles agora, mais uma vez o texto falando, e de modo muito explícito, que eles descansaram no seu Senhor. Eles tiveram fé agora em Yahvé. Mas é interessante que o texto nos diz também, e em Moisés, seu servo. Mas notem, irmãos, porque é interessante como nossos padrões doutrinários, eles conseguem nos apresentar algo tão interessante acerca disto, acerca da realidade, da contemplação dos atos de juízo do Senhor e o que isso deve provocar em nós. O texto nos diz, eles olharam para o juízo, para a destruição dos egípcios e eles tiveram temor. Olha o que diz o nosso padrão confessional, no capítulo que vai tratar do juízo final, capítulo 33, na segunda sessão. Nós lemos a primeira, mas a segunda sessão nos diz assim: o fim que Deus tem em vista. Para isso, tendo determinado esse dia, o dia de juízo, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia, na eterna salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, como falei há pouco, que são injustos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Terceira seção. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado, e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. É
para provocar temor também. Para não pecarmos, para sermos vigilantes, para não depositarmos confiança carnal em nós ou nos homens, mas somente no Senhor. E ao mesmo tempo que deve provocar temor este glorioso dia. É um grande dia de consolo, porque haveremos de nos encontrar com aquele que é o nosso Senhor e Salvador e viveremos para todo sempre com Ele. Nós que o conhecemos, nós que confiamos em Deus nesta vida, nós que confiamos também nos seus servos. Como o próprio Moisés foi objeto de confiança do povo. Como disse João Calvino, tratando sobre isso. Ele diz assim: Moisés, que tinha sido escolhido ministro de Deus para governar o povo, não está irracionalmente unido a ele. Pois embora a majestade de Deus se manifestasse por sinais visíveis, ainda Moisés era o mediador, de cuja boca Deus desejou que suas palavras fossem ouvidas, para que o homem santo não pudesse ser desprezado, sem que a própria autoridade de Deus também fosse rejeitada. Se ele fosse desprezado, a autoridade de Deus também seria rejeitada, porque estava desprezando um servo do Senhor, boca de Deus. Uma doutrina proveitosa é reunida a partir daí, que sempre que Deus propõe sua palavra a nós pelos homens, aqueles que fielmente entregam seus mandamentos devem ser atendidos como se ele próprio descesse abertamente do céu. Esta recomendação do ministério deve ser mais do que suficiente para refutar sua loucura, que despreza a pregação externa da palavra. Vamos então manter este princípio, que só obedecem a Deus aqueles que recebem os profetas enviados por Ele, porque não é lícito separar o que Ele uniu. Cristo expressou isso mais claramente nas palavras: quem te ouve, me ouve, e quem te despreza, me despreza. Mateus capítulo 10, verso de número 40. Eles confiaram no Senhor, confiaram no servo de Deus, que falava como boca de Deus. E então, assim a igreja de Deus é chamada. Quando a palavra de Deus é anunciada, anúncios de juízo, anúncios de salvação, proclamação genuína, sincera, verdadeira da palavra, somos chamados a confiar em Deus por meio da proclamação do Evangelho, através dos seus servos que anunciam fielmente a sua palavra. O povo confiou no Senhor e confiou no seu servo Moisés. Mas então, quando nós olhamos para este grande evento, que aponta para algo glorioso e sobremodo excelente, aponta para algo impressionante de um êxodo muito mais glorioso do que este êxodo. E aqui, irmãos, eu vou ler as palavras de um outro estudioso. Ele diz assim: vale observar que o Novo Testamento descreve a obra salvadora de Cristo em termos do êxodo. Pouco após o nascimento de Jesus, seus pais fugiram para o Egito. Segundo o Evangelho de Mateus, seu retorno cumpriu a palavra do profeta em Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho, como é dito em Mateus capítulo 2, verso 15. Originalmente, essa profecia se referia ao êxodo. No entanto, existe uma profunda conexão espiritual entre o que aconteceu com Israel sob Moisés e o que aconteceu mais tarde na pessoa e obra de Cristo. Jesus é o Israel perfeito e último. Uma das maneiras como Deus demonstrou isso foi fazer com que Jesus repetisse a fuga de Israel do Egito. Mais tarde, quando a crucificação se aproximava, Jesus descreveu a sua morte como um êxodo. Como está lá em Lucas 9, verso 31. Seria essa uma tradução literal. Descreveu a sua morte como um êxodo. Ele estava estabelecendo outra conexão. Jesus é o novo Moisés, digno de tanto maior glória, como ensina o apóstolo em Hebreus 3:3, que tira o povo de Deus de sua escravidão ao pecado e o guia para a terra prometida da vida eterna. Jesus Cristo é o nosso
Êxodo. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa libertação. É Ele e através dele que nós que fomos salvos, fomos arrancados do cativeiro do pecado, do nosso Egito, e agora caminhamos para a glória celestial, onde Ele garantiu que haveremos de estar para todo sempre com Ele. E esta mesma graça é oferecida a você hoje, criança, adolescente, jovem, adulto, todos quantos aqui estão e que não conhecem a Cristo como seu Salvador. Creiam nele. Voltem-se para ele. Depositem a sua fé, a sua confiança nele. Saibam, todos vocês, que não é por sua capacidade, não é porque você obedece a seus pais, não é porque você vem para a igreja, não é porque você foi batizado, não é porque você faz algo que é bom, não é porque você foge daquilo que é mal. Nada disso é um meio para a salvação. O único meio para a salvação é Cristo, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho e serás salvo. E terás a graça de não somente viver eternamente, mas viver eternamente com Cristo, contemplando a glória de Deus na face de Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, pela graça que tivemos de ouvir uma breve exposição da Tua palavra. Ó Deus, dá-nos, Senhor, a graça de confiarmos em Ti, confiarmos na Tua palavra, confiarmos nas Tuas promessas. Dá-nos a graça, ó Deus, de sermos servos obedientes do Senhor. Ó Pai, e assim como nos salvaste da grande ira do Senhor que está para vir sobre os homens, salva, ó Pai, aqueles que não temem a Ti. Manifesta o Teu Filho. Revela Cristo diante dos seus olhos, que eles possam, ó Pai, arrepender-se dos seus pecados e que se voltem com fé para aquele que é o Salvador do mundo, Cristo Jesus, e somente Ele. Ó Deus, tem misericórdia. E ajuda-nos, Pai, a vivermos no Teu temor. Dá-nos a graça, ó Deus, de sermos servos que andam diligentemente, de modo digno da nossa vocação. É o que, ó Deus, nós te pedimos. Em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar, irmãos, ao nosso Senhor com alegria.